vou abrir os microfones agora e bater palmas. Bom, ocorre que eu arrumei um problema para minha vida agora, porque eu vou ter que falar depois da Edileia, depois de um discurso tão bonito, tão emocionado como esse que a gente acabou de ouvir. Eu acho que é quase impossível suplantar, mas eu também não quero suplantar, porque eu acho que esse registro ele deve permanecer no imaginário nosso. Eu acho que a gente tem que levar esse momento aí com a professora Edileia para o semestre e quem sabe para a vida, porque a gente viu aí uma professora apaixonada pelo ato de lecionar, pelos alunos, pela vida. Então, assim, isso é sempre uma coisa maravilhosa de se constatar e eu sempre fico feliz de tomar contato com essas experimentações, né? Quando eu vejo um professor apaixonado, eu me renovo. É aquela velha história da vacina que eu estava colocando no início aí e tudo mais. Então, parabéns aí para minha amiga, né? Eu acho que todos nós ganhamos aí com a sua fala. E, Viviane, você quer falar alguma coisa? Você já vai entrar comigo direto? Como é que vai ser? O que você sugere aí? Oi, André, eu acho melhor entrar com você e deixarmos para perguntas, comentários, no final da sua fala. Sim, ok. Então, gente, olha só, eu preparei um PowerPoint aqui porque eu vou explicar para vocês como que vai ser minha fala, né? Dentro daquela perspectiva de que hoje trataremos de assuntos importantes, mas não com uma visada trágica. Eu acho que essa questão da pandemia ela traz muito isso para nós, essa reflexão do quanto que estamos perdendo, né? Do quanto que somos vítimas, mas eu acho que estamos aqui não para constatação disso, estamos aqui para pensarmos no que fazer, o que podemos fazer a partir disso, né? Eu acho que essa é a proposta, é a minha proposta, e eu tenho aqui a incumbência de falar da leitura. O título da minha fala, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, vou me auto-apresentar. Eu sou o professor André Carneiro Ramos e, assim, eu sou um amador. Eu sou um amador no sentido de ser um aprendiz e de ser uma pessoa que ama. Eu procuro amar muito, eu procuro amar as pessoas, procuro amar aquilo que eu faço e eu acho que a vida fica melhor assim. Então, sendo um amador, nessa dupla acepção e sendo um aprendiz, essencialmente, o que eu posso pensar? Pegando carona na fala da professora Edileia, o que eu coloco aqui de início? Essa constituição de um ser amador e de um ser também sobremaneira, né, aprendiz, é o que nos torna professores. Porque o professor ele tem que amar aquilo que ele faz, ele tem que ser um constante aprendiz. Ah, André, mas você está falando uma coisa meio óbvia. Pois é, mas eu acho que a gente precisa de certas obviedades hoje em dia, né? E aqui, para os nossos alunos, nós temos que reafirmar certos postulados. E essa questão do ser aprendiz é uma condição essencial para qualquer professor. Então, o discurso da professora Edileia foi muito nessa vertente, na minha concepção, e eu gostaria de explorar isso também, né? E me colocar aqui como um aprendiz e como uma pessoa feliz por ser aprendiz. E eu aprendo muito com os meus alunos, aprendo muito sempre quando eu estou numa sala de aula. Eu costumo dizer que uma das grandes vantagens de ser professor é que um dia nunca é igual ao outro, né? A gente sempre
tá diante de novidades, está sempre diante de desafios e tudo mais. Então, pessoal, essa coisa da minha fala, eu coloquei esse título, né, um título assim bem acadêmico, vamos dizer, a formação do leitor em tempos de pandemia. 2 pontos, desafios e perspectivas. Eu enganei vocês. Eu enganei vocês, porque eu não vou falar de pandemia. Eu vou falar, sabe do quê? Eu vou falar o que a pandemia me proporcionou enquanto leitor e professor. Porque eu acho que isso que é o importante. E o que a prática docente também me proporciona enquanto leitor. E o que a troca que eu tenho com os meus alunos, com vocês, meus alunos e minhas alunas, também me presenteia. Essa troca constante me faz querer ser uma pessoa melhor, claro, evidente, mas também um leitor melhor. Um leitor mais refinado, mais apurado, mais dedicado. Para quê? Qual o objetivo? Para eu me tornar uma pessoa melhor e para eu também conseguir chegar até vocês levando novidades, levando aberturas de mundo, levando novas e possíveis concepções, tentando fazer com que vocês, meus alunos e minhas alunas, saiam do quadradinho, muitas das vezes, a nós imposto desde sempre, né? E a leitura, ela exige, tem esse lado, né? Ela exige um esforço e uma dedicação. Então, nós estamos aqui na Unimontes, o pessoal da pedagogia e o pessoal de letras, nós estamos aqui vivenciando uma espécie de processo que tem uma culminância que, na verdade, ela nunca se realiza, porque essa culminância ela está sempre em construção. Mas vejam vocês, lá no futuro, quando vocês estiverem dentro das salas de aula, quando vocês tiverem os seus alunos e tudo mais, vocês deverão pensar, né? Vocês deverão sentir essa responsabilidade, como se vocês fossem embaixadores da leitura, da palavra, né? Da dedicação, abraçando, estou tentando fazer uma sinergia aqui entre a pedagogia e letras, porque eu sempre leciono para letras, né? Agora eu estou pensando aqui também nos pedagogos, né? Eu acho que essa questão da palavra, ela nunca está de lado, ela está sempre presente. O pedagogo, ele trabalha com a palavra também. Aliás, todo mundo trabalha com a palavra, né? O engenheiro trabalha com a palavra. Agora, um dos grandes problemas, eu falei do engenheiro, né? Só uma anedota aqui. A questão é a seguinte, o engenheiro todo mundo respeita, né? Todo mundo louva o que diz o engenheiro, todo mundo bate palma para o engenheiro, para o médico, para o dentista, sei lá. Agora, o professor, ou melhor, o cara de humanas, todo mundo quer meter o bedelho na profissão, né? Todo mundo acha que sabe também mais do que o professor, que sabe mais do que o diretor da escola, do que o pedagogo e etc, etc. A gente vivencia isso, né? Enfim, eu quero dizer que muitas das vezes o mundo, a exterioridade, quer tentar, né, invadir, atrapalhar o nosso ofício, torná-lo mais complexo, mais de execução não tão plena, mas aí é que tá. A gente não pode perder o foco. A gente tem que colocar na cabeça justamente isso que eu estou falando desde o início. E é difícil. Eu não quero que vocês pensem assim, o professor André, ele é sempre sereno, ele tá ali, né, sempre na tranquilidade dele, lutando e dando suas aulas maravilhosas e etc.
Caramba, acabei de me autoelogiar, me perdoe. Mas a questão é a seguinte, o André também, de vez em quando, ele fica chateado, ele fica triste, ele se sente meio impotente, mas tem uma força dentro dele que eu não sei explicar muito bem de onde que vem. Eu acho que é da curiosidade que eu sempre tenho com as coisas, né? E do fato de eu ser amador e aprendiz. Isso me leva a querer vencer a qualquer custo as dificuldades. E este momento aqui, vamos muito rapidamente lembrar, né? Este momento aqui, ele foi crucial nesse sentido. Em março do ano passado, se não me falha a memória, nós estávamos, né, em polvorosa. Como que vai ser? Como que nós estaremos, né, lecionando para os nossos alunos, etc. E hoje nós estamos aqui provando que a persistência, a dedicação, a união e o afeto também pode derrubar qualquer barreira, inclusive a própria barreira da distância, a própria barreira desse vírus mortal que, se Deus quiser, nós iremos em breve vencer e eu acredito muito nisso. É só uma questão de tempo e logística. Mas iremos sim vencer isso e daqui a pouco estaremos, né? Dentro de uma sala de aula, com aquele convívio bacana de sempre e que é uma experiência quase que sagrada para muita gente. Aí, deixa eu só, então, vou enveredar aqui eu já falei 11 minutos, eu quero falar meia hora, vou tentar manter aí o tempo da Edileia. Eu vou colocar aqui, então, uns slides, aí o que acontece? Eu não me vejo mais, né? Nem a vocês. Eu fico só vendo os slides, né? Não é assim que funciona? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí, só um minutinho, gente. O professor André, às vezes, ele se enrola com essas novidades. Mas eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Opa, deu certo. Aí eu queria só que vocês me confirmassem. Deu certo. Deu certo, né? Opa, só que não está aparecendo. Está dando certo, está processando. Não apareceu para mim. Viu agora, André? Peraí. Não apareceu ainda para mim. Agora vai. Acho que agora vai. Peraí. Gente, parou. Vocês me desculpem aí o mau jeito, mas é porque isso prova o quanto que as dificuldades vão surgir. Apareceu? Agora sim, André. Apareceu. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação de slides do começo, né? Tá todo mundo vendo aí? Sim. Opa, então, de vez em quando eu vou pedir para alguém falar alguma coisa, porque é ruim ficar assim na solidão, né? Eu gosto de ficar vendo vocês. Mas aí está o título da minha apresentação, Formação do Leitor em Tempos de Pandemia. Eu coloquei essa fotinha marota aí porque ela tem tudo a ver com essa questão que eu estou colocando para vocês desde o início, né? O que viemos fazer aqui, pessoal? A gente veio, eu estou me referindo aos alunos e alunas, obviamente, mas também aos professores, né? A gente veio se renovar, a gente veio se autoconhecer, a gente veio construir um conhecimento, a gente veio procurar, né? A gente veio sair do lugar comum. Aí tem uma frase, o Ilmar ele citou o Miguelin na fala da Edileia, aí tem uma frase também do Riobaldo, lá do Grande Sertão Veredas, que eu gosto tanto, que ele diz assim, né? Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Essa frase remonta a Platão, a Sócrates, né? Só sei que nada sei, registrado por Platão. Mas vejam só que frase interessante. Então a gente tem essa
educativa, né? Quando a gente chega numa universidade, estamos para ampliar o nosso conhecimento. Então, nós temos ali, nós estudantes de letras e pedagogia também, claro, nós temos ali uma preocupação, né? Que é com a leitura desde sempre. E no caso dos alunos de letras, eu acho que os de pedagogia também têm essa preocupação com a escrita, né? Mas sobremaneira com os alunos de letras, já que o meu métier é letras, eu vou falar mais, nesse caso, voltando para os letrólogos. Nós temos a obrigação, né, vamos colocar assim, de desenvolvermos essa paixão pela leitura e pela escrita. Eu costumo dizer para os meus alunos que é mais ou menos como se um médico ele chegasse lá no consultório, né? No consultório não, na faculdade, no primeiro período e visse sangue e desmaiasse. A gente não pode fugir da nossa questão da leitura e da escrita. E a leitura, gente, ela é tão importante, mas tão importante, né? Aí eu fico sempre pensando, como instigar a leitura em mim mesmo, porque eu só posso falar de mim, eu convivo comigo 24 horas por dia, enfim. Quando eu falo uma coisa, a primeira pessoa que escuta sou eu mesmo, então eu tenho que muitas das vezes me convencer também da necessidade da leitura. Não é porque eu sou professor que eu não sinto preguiça de ler um livro. Claro que eu sinto, às vezes eu quero, sei lá, assistir uma série na Netflix e deixar o livro de lado. Não que a série da Netflix também não seja uma experiência de leitura, também é, claro, mas... E a leitura que exige aquela dedicação, né? Nós temos que nos apaixonar pela leitura, essa é a grande verdade. A gente tem que tentar de todas as maneiras desenvolver em nós essa paixão aí pela leitura. Aí eu coloquei aqui a palavra do mestre Antônio Cândido. Eu gostaria de pedir para a professora Kátia ler para a gente aí com a sua voz portentosa. É possível, Kátia? Sim, professor, é possível sim. Estão me ouvindo, gente? Sim, muito bem. A palavra do mestre Antônio Cândido. Acompanhe aí. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável deste universo, independente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, caos, história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso, econômico no ônibus, até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Olha que legal. Então, muito obrigado, professora Kátia. De nada, professor André. Olha só. Então, poxa, a gente está cheio de formalidades hoje, né? Obrigado, Catinha. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O Antônio Cândido ele escreveu este texto, ele se chama O Direito à Literatura. É um dos textos mais impressionantes, na minha opinião, produzidos pelo Cândido, porque ele coloca, né, a importância da literatura ali e o modo como ela deveria ser democratizada. Então, o que estamos fazendo agora aqui na universidade? Nós estamos nos preparando para quê? Quais os objetivos futuros nossos, né? Então, assim, um deles, né? Um deles passa por essa questão
da democratização da leitura que nós levaremos para os nossos futuros alunos. A gente tem que ter isso em mente. E para a gente conseguir fazer isso com total eficácia, a gente tem que se entregar aos livros. A gente tem que deles se aproximar da melhor maneira possível. A gente tem que fazer dos livros os nossos amigos. Tem um intelectual francês chamado Daniel Pennac, que ele diz: o verbo ler não suporta um imperativo. Quando a gente chega para os nossos alunos obrigando o ato da leitura, quando a gente insiste, né, nessa questão da obrigação e etc., e tudo de estranho que possa sair dessa imposição, a gente acaba atrapalhando o processo da leitura em si. A gente acaba meio que tornando aquilo algo chato. E a leitura ela não pode ser chata. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Eu sempre tento encontrar mecanismos de se tentar trabalhar uma forma diferente de se chegar ao texto literário. Porque muita gente, aí a gente entra numa outra questão, né? Muita gente fala que nos tempos atuais, né, nestes tempos de pós-verdade e outras loucuras por aí, a leitura tradicional ela está entrando em crise e, consequentemente, a literatura ela pode sofrer um decréscimo, ela pode até vir a morrer. Eu discordo completamente dessa afirmação. Eu acho que a literatura, que a leitura, ela nunca morrerá, ela sempre se ressignificará. Por exemplo, olha o meu caso. Eu, André, que sempre fui um leitor de livros físicos. Agora eu me rendi ao Kindle, pessoal. Eu tenho lido muitos livros utilizando este recurso eletrônico e tenho gostado bastante. No início foi difícil, mas agora eu já me acostumei. Mas é aquilo, eu não abro mão dos livros físicos. Então, quando a gente bota na cabeça, né, que temos que nos entregar aos livros, temos que nos aproximar deles, qual que é assim, uma das premissas que desprende dessa indagação, né? Como se entregar aos livros? Eu acho que é uma questão individual, né? Mas que vai levar cada um de nós, à sua maneira, a uma descoberta. A primeira descoberta é a seguinte, que existe um prazer ali, que a professora Edileia também colocou muito bem, né, citando até o Paulo Freire algumas vezes, existe um prazer da construção do conhecimento. E a gente tem que pensar assim, a leitura, pessoal, meninos e meninas, meus queridos e minhas queridas, a leitura, ela pode não salvar o mundo, tá? Mas ela salva o ser humano que habita o indivíduo, tornando esse indivíduo uma pessoa melhor a partir dos conhecimentos acumulados. A gente tem que acreditar nisso. E a gente tem que vender essa ideia. Quando a gente chega diante de um livro para ler, a gente tem que encará-lo como um desafio e que a gente é capaz de vencer esse desafio. E que vocês, sendo alunos de letras e de pedagogia, vocês têm essa missão, a literatura e a leitura e a escrita também como uma missão. Porque a palavra é, digamos assim, eu não vou falar arma, porque isso aí não combina, né? A palavra é a ferramenta de vocês. Aí eu coloquei alguns devaneios aí, né? E a escrita, aí eu coloquei. É fácil, começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto, né?
Não é tão fácil assim, né, gente? Exige uma dedicação também, mas o que a pessoa tem que fazer, né? Ela tem que querer. Ela tem que sentar diante do computador, pegar o caderno que seja e começar a rascunhar alguma coisa. A imagenzinha que eu coloquei aí ilustra bem isso, né? Eu estava ali meio que num devaneio, tentando escrever um trecho da minha tese à época. Aí eu coloquei algumas coisinhas. Ó. Não procrastine. É como se isso fosse alguns mandamentos, né, que eu pensei em lançar para vocês. Não procrastine. Imponha-se uma rotina quando chegar a hora da escrita. Leia muito para escrever melhor sempre. Aí entra naquele círculo vicioso, né? Tem que ler bastante para escrever bem. Pense fora da caixa. Quando você estiver escrevendo, tente fazer coisas diferentes na sua escrita. Tente organizar pensamentos diferentes, argumentos que possam ser também diferentes. Isso é muito interessante da gente poder pensar e colocar em prática. Sentir é criar, é um dos versos do Fernando Pessoa, né? Quando a gente sente, verdadeiramente a gente cria. Não cultive o hábito de achar que escrever é algo ruim. Lembre-se, você está aqui para isso também. Agora eu estou falando diretamente com os nossos alunos e alunas. Vocês têm que tirar de cabeça essa questão de que leitura e escrita é trabalho, é algo ruim, é uma obrigação. Vocês têm que abraçar isso como... Não é bem um hábito, né? Porque hábito é você levantar, escovar o dente, lavar o rosto. Não é bem hábito, mas assim, a leitura ela tem que fazer parte da sua vida. E, por fim, seja um espalhador da leitura, né, pessoal? Eu acho que essa coisa de espalhar a leitura é algo que acaba tornando a gente também uma pessoa feliz, uma pessoa tal como a professora Edileia aí, ela fez o dever de casa direitinho, ela espalhou a leitura hoje para todos nós. Porque como que ela chegou nesse grau que ela está hoje de conhecimento e de beleza e profundidade nas palavras? Se a gente for conversar com a professora, ela vai dizer para nós, olha, foi através de muitas batalhas, muitas leituras, inclusive, né? E muitas escritas também. Aí eu coloquei, né? Make it new, vamos fazer o novo, vamos pegar, né, essa questão toda aí do coronavírus e tentar cada um a sua maneira. Eu não quero aqui atribuir nenhum ensinamento nesse sentido, porque fica parecendo algo messiânico, né? Cada um sabe de si. Eu acho que o que a gente tem que tentar estabelecer é o título do filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa. Qual é a coisa certa? É você se tranquilizar dentro do possível. Agora eu estou mandando a mensagem diretamente para os nossos alunos e alunas. Estamos aqui iniciando um novo período. Vamos tentar fazer a coisa certa? Qual é a coisa certa? É a dedicação. É o comprometimento. É a valorização do esforço que nós, professores, também realizamos por vocês e para vocês. A professora Viviane conseguindo, por exemplo, organizar este evento maravilhoso. Nós aqui hoje estamos aqui totalmente dispostos a tornar a noite agradável e o semestre mais agradável ainda. Estamos empenhados. Vocês são pessoas sortudas. E são mesmo. Eu costumo dizer, eu queria ter tido um professor como eu na minha época de aluno de graduação. E eu acredito que os meus colegas também são assim. Eu percebo isso na convivência na casa dos professores e tudo mais. Então, uma frasezinha do Walter Franco, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo.
É uma dica, né? Para a gente poder tentar seguir adiante aí. Coloquei alguns aconselhamentos para vocês finais aqui, já estou me aproximando do final da minha fala. Esse rapaz magrinho de bermuda aí, por incrível que pareça, sou eu. É uma foto de 2013. Hoje eu estou um pouquinho mais roliço, mas enfim, ainda sou elegante. Mas vejam só, eu coloquei aí, um dos espaços do letrólogo é a livraria. Essa livraria, para mim, é uma livraria quase que ideal, né? O Borges que falava, né, que ele achava que o paraíso era uma espécie de livraria. Então, assim, hoje em dia nós temos várias possibilidades. Se a gente não consegue ir a uma livraria física, a gente pode pesquisar na internet também. Tem vários sites de bibliotecas mundo afora que oferecem para a gente grandes oportunidades de conhecimento. Dias atrás eu entrei numa biblioteca lá de Lisboa e pude conferir o link de um livro que eu sou totalmente apaixonado, Os Lusíadas. Eu vi uma edição antiga dos Lusíadas, do século XIX. Enfim, a gente tem que procurar esses ambientes. Eu acho que o letrólogo, ele tem é aquela história de trazer o livro para perto, né? É a gente também ir ao encontro do livro. Aí eu coloquei aí a minha humilde estante aqui da minha casa, 2 estantes que eu tenho, né? Lá em Barra Mansa, onde a minha mãe reside, eu tenho muito mais coisa lá, mas fica meio inviável trazer para cá por questões financeiras. E eu fui construindo já essa pequena biblioteca, né? Então eu coloquei ali embaixo: construa aos poucos sua biblioteca. Eu acho que hoje em dia tem também essa coisa do livro, o expediente do e-reader, né? Do Kindle, enfim. Mas você também tem que ter uma experiência, você tem que ter um contato com um livro físico. Olha que interessante aqui, eu acabei tomando contato, né, com uma obra que me chegou agora, né? Esse livro aqui é incrível, é Medo Imortal. É uma coletânea de vários textos da literatura brasileira. Olha a categoria do livro, olha a lombada em cor de ouro, né? Enfim, o livro é todo bem feito. Olha aqui que coisa linda essa gravura inicial. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse contato também com o livro físico e desenvolver esse amor por ele, né? Bom, e agora o mais importante que eu acho: monte o seu cantinho da leitura, pessoal. Eu demorei pra caramba para montar o meu. Tá aí, né? Minha poltroninha, os meus livrinhos ali, que todo dia eu me sento ali, dedico um pouquinho do meu dia à leitura. A leitura, ela tem que ser trazida diariamente para a nossa vida, para as nossas vidas. Quando a gente consegue fazer isso, como que eu posso dizer? É como andar de bicicleta. A gente não esquece mais como que é e segue adiante. Então, eu acho primordial. É claro, cada um tem lá o seu ritual, cada um vai tentar estabelecer o seu cantinho, né? Enfim, esse é o meu, né? Mas cada um faz o seu. Tem gente que gosta de ler deitado. Se eu ler deitado, eu durmo. Eu tenho que me sentar para poder ter aquela atenção e tudo mais. Pessoal, eu coloquei aqui só para finalizar, né? Eu vou colocar um videozinho que eu gravei. Teve gente aí que falou que queria me ver tocando gaita. Eu tenho um canal no YouTube que também foi uma das inovações que eu tentei me impor no ano passado. Eu nunca tinha feito isso antes e acabei gostando da brincadeira, e eu tô agora numa vibe de declamação de poemas, né? Eu fico pegando uns textos e declamando. Então eu vou colocar aqui, só a título de curiosidade, todas as músicas aí fui eu que toquei na gaita, e eu gostaria de encerrar então a minha participação com esse vídeo aí. Já estou aqui com 34 minutos e vou encerrar agora com esse vídeo. Tudo bem para vocês?
Tudo bem, meu amigo. Tá Coloca aí pra gente. todo mundo aí ainda ou vocês já foram embora? Eu estou falando aqui, mas não estou vendo ninguém. Então vamos lá, gente. Estamos aqui. Então vamos lá. Um poema de cabeça. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os viu, Estados André? Unidos. Oi? O som Tereza, não está saindo aqui na sua fala. A gaita nós escutamos ao fundo, mas agora não. Que desastre. Maria ficou para a tia. Melhorou? Maria ficou para a tia. Melhorou? Não. Não. Bom, então deixa eu... Vou fazer o seguinte. Eu vou parar a minha apresentação. Tudo bem, foi só um devaneio mesmo, é porque... Quem me conhece sabe que eu sou muito aparecido, né? Eu gosto de... Então, assim, é uma questão que eu estou trabalhando desde o ano passado, porque, assim, eu toco gaita um pouquinho, né? E eu quis, assim, vincular isso com o meu trabalho de professor. Eu faço isso desde 2017, na verdade, né? E aí esse canal foi um desafio para mim, também uma dessas questões, né, que eu falei para vocês, da gente se renovar sempre. Aí eu fiz esse canal. E depois eu coloco aqui, eu disponibilizo para vocês. Eu acho que a Thalita já até colocou aqui, quem se interessar pode entrar lá e assistir, né? Tem 3 minutos de duração, sou eu declamando quadrilha do Drummond, aí eu erro, eu esqueço um trecho, só que eu não paro não, eu continuo, mas como é que é? Quem que tá faltando aqui no poema? Aí eu chamo, né? Lembrei, é o fulano que suicidou e não sei o quê, aí eu continuo. Então, assim, gente, a minha fala é essa, né? Eu estou aqui já estourando meu tempo, agora eu vou abrir para as perguntas e comentários. Quero agradecer muito a oportunidade, parabenizar a todos e todas, dizer que estou aqui disponível, né, para diálogos e vamos seguindo em frente aí, né? É isso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Parabéns, André! Obrigada, André! Parabéns, professor! Show de bola! Excelente!